Olá, muito bom ter a sua companhia para mais um programa Responsabilidade. Vamos falar aqui hoje sobre as grandes cidades e seu modo de vida. A cidade do Rio de Janeiro sediou esse ano o Fórum Urbano Mundial da ONU, que debateu problemas e suas possíveis soluções para o futuro das cidades de todos os tamanhos. Mas o que mais chamou a atenção foi o debate sobre como viver nas grandes metrópoles do mundo. Fica aí ligadinho, porque o programa do bem já volta. Estamos de volta com responsabilidade hoje com dois deputados estaduais, Cristino Áureo e Pedro Paulo. Que bom ter vocês conosco. Pedro, a gente estava falando... Muito obrigada. Pedro, a gente estava falando sobre o problema das grandes cidades. Você que recentemente também estava como secretário de município do governo do prefeito Eduardo Paes, é complicado, né? Uma grande metrópole com 9 milhões de habitantes, são muitos problemas e muitas demandas, não é assim? Olá, Cláudio, olá, deputado Cristino, meu amigo, prazer, companheiro de Assembleia Legislativa. Realmente, a cidade do Rio de Janeiro não foge à regra das grandes megacidades, né? E principalmente com uma particularidade que a região metropolitana do Rio, ela é talvez a região metropolitana mais concentrada em termos de população do país. Então, aqueles problemas de sempre: saneamento básico, transporte, lixo, ocupação desordenada, favelização, segurança pública, são problemas comuns. Se nós olharmos para as grandes agendas dessas cidades, Cidade do México, Tóquio, elas têm esses mesmos problemas. Então, a cidade não foge à regra. O problema do lixo é uma questão que o prefeito Eduardo Paes encaminhou de forma competente nesse primeiro ano. Nós, provavelmente, no início do ano que vem, já teremos o fechamento de Gramacho com a transposição do lixo para o novo aterro de Seropédica, numa negociação que a prefeitura, a nova gestão fez em menos de um ano, um passivo de quase 16 anos com o tratamento de lixo em Gramacho em condições subhumanas para trabalhadores e também para o meio ambiente, gerando um risco enorme para a Baía de Guanabara. Cristiano, porque eu me lembro que esse aterro foi na época dos prefeitos biônicos, né, ainda que foi no governo militar que ele foi otorgado, não foi isso? Ali tem um histórico muito complicado, porque a consciência ambiental é algo muito recente, a legislação e o cumprimento dela também. Agora, sobretudo, essa gestão moderna que o prefeito Eduardo implementa na cidade do Rio, que tem no Pedro Paulo, né, um valor indiscutível, né, que ajudou a conduzir esse processo desde o seu início, traz também essa coisa de você poder mudar o conceito desde a coleta, porque eu acho que isso é um trabalho educativo, né? Não basta só tomar a decisão de ter um empreendimento de um aterro nas condições mais modernas, naquilo que é legal, mas principalmente aquilo que é um respeito básico ao meio ambiente. É preciso que todo o processo educativo da população seja também tocado junto, né? Então, a mudança da consciência, porque episódios que nós vivemos nas grandes cidades, que tem a ver com áreas de risco, tem a ver com tudo que já se debateu aqui no programa, tem o seu nascedouro na forma também com que o poder público passa para a população sua própria responsabilidade, ou seja, aquilo que também depende dessa população. Então, acho que é um somatório, né, Pedro? Isso, Cláudio. Tem um dado interessante, Cristiano, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Muito se discute, se provoca o poder público na questão da coleta seletiva, da reciclagem, que são decisivos para uma sustentabilidade maior da questão do lixo e para as cidades. Mas o Rio de Janeiro tem uma estatística que é vergonhosa. Hoje nós temos quase 2/3 do lixo da cidade sendo recolhido das ruas. E o lixo das ruas ele é 5 vezes mais caro do que o lixo recolhido nas residências. Então, um dos nossos desafios, além de ter um super aterro sanitário na essência da palavra, com todas as tecnologias envolvidas de proteção para esse aterro, de separação do lixo, lixos hospitalares, tóxicos. Educar a população. A conscientização da população é decisiva. Se nós não tivermos uma população que suje menos as ruas, não adianta ter a maior empresa de limpeza urbana do mundo, apesar da cidade do Rio de Janeiro ter uma Conlurb, que é uma super empresa que já gasta quase R$1 bilhão por ano, se nós não tivermos a população consciente. Olha quanto Curitiba gasta com lixo. É quase 10 vezes menos do que gasta
a cidade do Rio de Janeiro. Vocês varrem 6, 8 vezes a Rio Branco por dia, né? Nós, ano passado, o prefeito colocou quase 100 milhões de reais a mais na Conlurb, mudando a regra, o cotidiano dessas varrições. Hoje nós aumentamos em muito, praticamente dobramos o número de ruas que tem varrição, limpeza diária, limpeza quinzenal, semanal. Então, sim, todo esse investimento, ele não é suficiente. Nós vamos continuar colocando milhões e milhões de reais na Conlurb se a população não tiver consciência que precisa sujar menos a cidade. Eu até provoquei mesmo essa pauta da educação, porque o poder público ele tem suas atribuições e é fato que o contribuinte, ao pagar seu imposto, tem essa expectativa. Agora, nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Acho até que, aproveito aqui para mandar um abraço lá para a Ângela Fonte, né, nossa presidente da Conlurb, ao Osório, que é o secretário da Conservação, e acho que eles têm um grande desafio. Agora, acho que o conjunto da sociedade também tem que acordar para essa coisa. A cidade tem características de topografia, da sua própria hidrografia, que é como os rios se organizam, como é que chegam no mar. E nós vivemos episódios recentes em que a prefeitura demonstrou presença, pulso, entendimento do momento angustiante que passou a população nessas enchentes e, enfim, nos episódios. E chama atenção, não só essa forma, mas chama atenção, sobretudo, a tomada de consciência de que nós precisamos acordar como sociedade para que isso não aconteça mais, para que a gente tenha também, isso é uma discussão que a gente trava na Assembleia, mecanismos de fazer com que o Rio de Janeiro não perca receitas. Nós somos uma cidade e um estado que tem muito a fazer na infraestrutura, então essa questão dessa bobagem da discussão de redistribuição de royalties nessa emenda absolutamente inoportuna, oportunista, por um lado, e inoportuna para o momento que nós vivemos. Um estado que acorda, que se desenvolve, né? O governador Sérgio Cabral, né? Justamente no momento da retomada, vem uma coisa desse tipo. Então, nós, deputados estaduais, estamos empenhados. Os desafios que a cidade tem, com todos os desafios e seus problemas que toda a mega cidade possui, e ainda com um calendário imposto, graças a Deus imposto, graças a Deus conquistado para a cidade, para o Estado, que é a Copa do Mundo, protagonismo na final da Copa do Mundo, as Olimpíadas. A gente não pode abrir mão desse tipo dessa receita. Então, acho que o Cristiano tocou num ponto que eu acho que é central, que estar na agenda, não só ainda na agenda desse ano, na agenda do Congresso, mas com certeza do próximo presidente, das bancadas, da atenção da bancada federal do Rio de Janeiro, que a gente não pode sequer pensar em retroceder nas receitas que o Rio já conquistou, e precisamos avançar ainda mais por conta desses desafios que nós temos. Vocês dois que são deputados estaduais, vocês não acham que, claro, que tem uma parte terrível ambiental para todo mundo, porque o que acontece na China é o mesmo ar, né? O mesmo mar, e nós estamos no mesmo mundo, então nós queremos o bem do mundo. Acontece que esse acidente que houve da British Petroleum, lá, aquela plataforma de petróleo, que está vazando até hoje, milhões de litros de petróleo a cada segundo, vocês não acham que isso foi assim, visto ao contrário, um exemplo do que pode acontecer? Quer dizer, para que se precisa do royalty? É para isso. Por exemplo, Baía de Guanabara já viveu acidentes com a própria Petrobras, que foram terríveis. Hoje, esses recursos das multas ambientais, dos royalties, servem para financiar, por exemplo, quem passa hoje pela linha vermelha, ao lado, a linha vermelha já bem recapeada, linda, com proteção acústica. Do lado, no caminho de quem vai para ele, olhando do lado direito, já tem a recuperação do canal do Cunha, com uma tecnologia de ponta, para que se possa despoluir. São recursos da Petrobras, recursos de royalties, recursos de multas também, que foram aplicadas por degradação ambiental. E essa pauta do Congresso, que, claro, aqui como deputados estaduais, mas olhando e também fornecendo informações, porque Brasília funciona muito acionada também por quem está aqui na base gerando fatos, informações e demandas. Bom, o fato é que quando você olha um acidente desse, compara com a quantidade de petróleo que nós temos agora com a descoberta do pré-sal, e na profundidade em que esse petróleo vai ser
explorado,